Apocalipse de João. Esse é um tema absolutamente espinhoso, né? Eu tenho falado sobre o Apocalipse para teólogos, estudiosos de religião e também para leigos. Então, quando fala de Apocalipse de João, as reações são as mais diversas. Uma reação é, puxa, texto sobre o final do mundo e sobre catástrofes, né? Aliás, o Apocalipse é o quê? A catástrofe, né? A gente entende como catástrofe. Então, existe essa leitura muito particular do Apocalipse na sociedade. Então, estamos no Apocalipse, né? A Lava Jato. A Lava Jato. O mundo de perna para o ar, né? Ou então as questões ecológicas, a violência na nossa sociedade. Toda essa crise que a gente vive, que vai desde as questões maiores, ecológicas, planetárias, até a moral na sociedade, a violência, tudo isso é lido como Apocalipse. De tal forma que mesmo a pessoa que é leiga ou ateia, que não gosta de religião, ela associa Apocalipse à crise, à catástrofe, ao final dos tempos, etc. Então existe uma certa cultura de que nós estamos chegando no afunilamento dos tempos, no final dos tempos, que não é bom, que é de catástrofe, de destruição, e isso é Apocalipse. Então, eu vou tirar proveito disso. Não é isso que é Apocalipse, na minha opinião. Esse é um dos elementos, mas não é o todo da história. Mas eu tiro proveito por quê? Porque na nossa sociedade brasileira, apesar de haver muita gente católica e evangélica lendo a Bíblia, existe entre os intelectuais, jornalistas e artistas uma ideia de que Bíblia é bobagem, de que Bíblia é uma coisa menor. Se você é de igreja, você estuda a Bíblia, senão não precisa estudar. Nós que somos das ciências da religião, não é, ou da teologia, passamos por esse tipo de preconceito na academia. Ah, mas vocês estudam Bíblia? Como assim? Na universidade você estuda Platão, você estuda Nietzsche, Foucault, mas não a Bíblia. Pois bem, o nosso ponto de partida é que a Bíblia, seja lida nas igrejas ou não, ela é parte da nossa base de imaginação, do que se chama o imaginário ocidental, o imaginário da cultura brasileira, inclusive. Então, mesmo a pessoa que nunca pisou numa igreja, quando ela vai ao cinema assistir um filme de catástrofe, ela associa o filme de catástrofe à ideia de Apocalipse. Certo? Ou então, quando uma pessoa morre, o que aconteceu com a alma dela? O que acontece com a alma de quem morre? Vamos lá, gente. O que as pessoas dizem no comum? Subiu, né? Desencarnou, subiu, foi para o céu. Peraí, mas qual a base científica disso? Quando alguém morre, a eletricidade cerebral desaparece. A eletricidade, a química cerebral desaparece. O organismo cessa de funcionar. Acabou. Mas a gente tem uma imagem, essa imagem é de fundo. Ninguém nos ensinou e disse, olha, quando alguém morre, uma fantasminha sobe e vai para o céu. Ninguém diz isso para você em nenhum momento da sua vida. Você aprende isso na sociedade. E essas ideias vêm do mundo bíblico, do Apocalipse, né? Das almas dos justos que são guardadas por Deus após a morte, etc. Ou então que após a morte haverá um self, um si mesmo de cada um de nós que vai reviver para prestar contas diante de um trono. E essas ideias vêm de onde? Do imaginário da cultura ocidental, que vem dos textos bíblicos e do Apocalipse. Então, estudar os textos bíblicos é muito importante, porque você precisa... Peraí, é assim que a gente concebe a sociedade, não é? Então, não há um desligamento de um organismo, nem deveria usar essa metáfora. Não há um cessar de funcionar, novamente, funcionar é metáfora também, de um organismo que, pronto. Não. A gente imagina um deslocamento para cima, não é? A pessoa acabou de subir, de desencarnar, de ir ao astral, astro, céu, tá vendo? Então são imagens e metáforas por meio das quais nós explicamos o destino humano. E essas imagens vêm do Apocalipse. Então, a gente precisa resgatar o valor da Bíblia nesse nível mais elementar. O camarada diz, mas eu não sou crente, eu não preciso ler a Bíblia, eu não gosto da Bíblia. Tá, mas a Bíblia determina vários aspectos do seu comportamento e da sua imaginação de mundo. E a imaginação é onde a gente constrói as relações reais, certo? A forma como a gente entende a moral, a sexualidade, as relações entre homens e mulheres, a relação com o poder político, a relação com a violência, a relação com Deus, não é?
Vamos fazer uma brincadeira para pensar a questão da imaginação? A brincadeira é a seguinte. Não, vamos fazer duas brincadeiras. A primeira é, eu vou fazer uma pergunta e vocês têm que congelar na mente a primeira imagem que vem. Tá bem? Não pode ficar pensando, é imagem. Porque imaginário é assim, são coisas que me determinam por imagens de fundo, eu não penso nelas. Vamos fazer a brincadeira? Primeiro, só para aquecimento. Então, eu vou fazer uma pergunta e você não pode ficar pensando na resposta, tem que congelar. Tá, então, eu vou pedir para vocês agora pensarem ou imaginarem um país que tem montanhas com neve. Pronto. Suíça. Quem falou Suíça? Canadá, Argentina, Chile, Itália. Tá, então agora eu vou fazer uma classificação aqui. Quantos pensaram na América do Norte? Nos Estados Unidos ou Canadá? Levante a mão, por favor. Quantos pensaram em países europeus? Só? O restante pensou na América do Sul? Quem pensou Argentina? Tá. Quem pensou Chile? Chile. Quem pensou Bolívia? Ninguém. Himalaia, na Ásia, então. Não. Ninguém pensou no Himalaia. Mas então tem gente que não respondeu. Vamos novamente. Europa. Levanta bem alto a mão assim. Quem pensou? A maior parte de vocês acho que pensou na Europa. Normalmente esse exercício dá um resultado diferente. As pessoas geralmente falam em Canadá ou Suíça. A maior parte fala Canadá ou Suíça. Ou Estados Unidos. Poucos falam Bom, ninguém fala da Bolívia, que tem o Illimani, que é uma das maiores montanhas dos Andes, tem 6.800 metros. Chile e Argentina, alguns respondem, mas é sempre em minoria. A maior parte de nós pensa em Estados Unidos e Europa. Por quê? Isso tem a ver com o imaginário. Porque os filmes que a gente assistiu na sessão da tarde, quando era criança, as aulas que nós assistimos, todas essas imagens que nos são dadas vêm de um eixo cultural norte-americano ou europeu. Não é? Então a gente pensa normalmente, a montanha com neve é na Suíça. Índio é o Apache. Não é? Entendeu? Então a gente sempre pensa a música, o rock, ainda que tenha a moda de viola, ainda que tenha o Guarani, o Caigangue, e montanhas com neve na Bolívia, no Chile e na Argentina. Então, é uma questão de imaginário. Não é que você decidiu excluir a América do Sul. É que a gente vê mais imagens de neve no cinema, ao longo das nossas vidas, referentes aos Alpes do que aos Andes. Tá? Agora vamos para o exercício teológico. E vocês têm que congelar a imagem. Eu não quero resposta politicamente correta, tá bem? Então, vamos lá. Então, eu vou falar uma palavra e você congela a imagem, não o conceito. Aliás, uma das tarefas hoje é guardar o teólogo sistemático que existe dentro de você na mochila, tá? Se alguém aqui gosta do Berkoff, tem alguém que gosta do Berkoff? Tá. Então, o meu objetivo é, até o final do dia, fazer você vender o seu Berkoff, tá? Brincadeira. Assim, mas que o Berkoff fique lá no cantinho dele. Nós vamos mexer com outras coisas hoje. Então, vamos lá. A pergunta é, primeira imagem que vem à mente para Deus. Não. Isso não vale. Isso é teologia sistemática, isso é o Berkoff. Imagem, a gente pensa por imagens. Os cognitivistas dizem que o cérebro humano não pensa racionalmente, ele pensa por metáforas. Aí, rei. Você viu um rei na tua cabeça? Alguém com trono, coroa. Ele era homem ou mulher? Homem. Jovem ou velho? Um homem velho. Tá. Quem pensou rei? Levanta a mão, por favor. Um homem. Um homem velho, rei entronizado. Pode levantar a mão, vamos lá. Homem velho, mas rei. Ele não era não era um trabalhador, não era um pescador, não era um pedreiro. Ele era um rei, ele era um homem nobre. Tá bom, tá ok. Então vamos lá, novamente. Homem velho. Tá bem. São variações. Tá. Alguém pensou em luz, um objeto luminoso? Luz, uma luz, um sol. Ó, luz é sol, tá? Triângulo, uma forma geométrica, não? Quais as variações, então? O pessoal daqui respondeu pouco. Vocês pensaram em quê? Homem velho. Não é um homem com menos de 20 anos. Pode ser, mas tecnicamente, mas não deveria. Tá. Vocês pensaram o quê? Tá.
Mas veio uma imagem sua, da sua história, não veio um conceito abstrato. Você pensou em quê? Não, algo supremo é Berkoff. Não. Nós estamos aqui... Gente, esse curso aqui é pé no chão, é imagem. Você tem que pensar num universo inteiro, como Deus. É amplo, mas é mais concreto do que... Tá bem? Você pensou em quê? Luz. O senhor? Na criação. Tá. Fogo. Pode ser. Fogo, luz, fogo da sarça, como uma imagem divina. Perfeito. Você? Homem velho. Homem velho. Um homem grande. O céu. Tá ok. Tá, então nós temos aqui algumas variações, muito ancestrais. Não, mais ou menos ancestrais. Essa do fogo, da luz, porque as imagens que a gente tem de Deus, não só no cristianismo, mas nas religiões desse período, das religiões da Mesopotâmia, do Egito, são religiões do culto a um Deus solar, né? Masculino e solar. Então a questão da luz é muito importante. Ok? Agora, que ele tem aparência de homem é bem razoável. É bem razoável, porque nós temos... qual é a figura que cuida da gente, que nos protege, que nos dá modelo? O pai. O pai é importante. É machista, mas é importante. É importante. O pai, ele é carinhoso. Todo pai também tem um lado protetivo. Ele não é só o que repreende, o que manda, o que dá o pão, mas ele protege. O pai aconchega também. Claro, ele é ambíguo, né? O pai também oprime, o pai também reprime. É forte, tem autoridade. Então, todas essas ideias metafóricas são transferidas para Deus, até os elementos maus. Que Deus, às vezes, é muito severo, muito vigilante. Está fazendo coisa errada aí. Agora, vejam só. Não sei se é porque esse ambiente tem grande maioria de evangélicos, mas até agora ninguém falou de uma outra grande metáfora poderosa, uma outra imagem poderosa para Deus, que é a ideia da... Não tem, não deixa... Não. Ó, vocês são... É interessante, viram como é uma coisa de imaginário, está amarrada na cabeça de vocês. Ele ali... O católico está rindo porque ele já percebeu. Isso é um problema de evangélico. Está faltando o quê? Tudo. Não, mas tem que ter uma imagem que... No todo. Mas o todo é meio geral. Tá, mas olha, eles não... Você que é católico... E eu sou de uma igreja evangélica que tem essa característica que a sua igreja tem, já te conto. Não conta ainda não. Eles não conseguem ver, não é porque eles não são aplicados e bons alunos e não estão prestando atenção. É por causa dos limites das imagens. Você tem um repertório de imagens na sua cultura e você se move... Não está faltando Jesus coisa nenhuma. Jesus é homem também. Jesus, você sabe que com 30 anos o cara já era velho, né, no mundo antigo. Então, Jesus não era um jovem. Jesus, quando morreu, já era um senhor maduro. 30 anos, já estava... Com 35, 40, o cara já estava na terceira idade. Vamos lá, gente, eu vou insistir com vocês. A hora que vocês descobriram que imagem de Deus está faltando, não é anjo. Anjo é masculino também. A mãe, claro, a mãe. A mãe. Não precisa ser Maria, a mãe. Uma imagem, ninguém pensou, a mãe. Espera aí, Deus, ele é sexuado? Deus não tem sexo, ou tem? Não. Deus é, portanto, um homem. Então, a ideia de homem é uma imagem metafórica para falar de Deus, correto? Então, se é apenas uma metáfora para falar de Deus, por que a gente não pode usar outra metáfora para falar de Deus? Tem gente que usou o fogo, a luz. Por que não poderia falar Deus é uma mãe? Pode falar teoricamente? Isso. Exatamente. E essas imagens vêm da onde? Do nosso texto de hoje, entre outros, né? De que em Daniel talvez seja junto com 1 Enoque, mas Daniel que está nas nossas Bíblias, qualquer um pode ler, Daniel 7, são colocados tronos e aí entronizado um senhor, um ancião de dias, de barba branca, cabelo branco, e ao lado dele um outro mais jovem, semelhante a um ser humano.
também masculino. Ele é mais jovem, mas ele também é masculino. Agora, vejam só. O meu objetivo não é dizer, vocês estão errados. Eu estou só dizendo assim, há coisas que a gente concebe sem pensar, porque elas vêm do âmbito das associações imagéticas que habitam a nossa mente. Ok? Então, voltando aqui à questão dos católicos, que tem Maria. Não importa se a Maria histórica não era a mãe de Deus, ela era uma camponesa da Galileia, que Deus escolheu para a encarnação do seu filho. Não é essa a questão. O fato é que os católicos conseguem imaginar Deus em forma feminina, no caso, na forma de Maria. A informação a favor dos católicos, e a igreja anglicana tem uma veneração mariana também, é uma coisa engraçada, porque eu sou de origem presbiteriana, então Maria para mim é uma descoberta. Eu comecei a virar um evangélico mariano, mas eu digo, eu sou um evangélico mariano. Com certos limites, porque quando eu vou para Aparecida, eu olho para a imagem e a imagem não consegue, eu não consigo me emocionar. Por quê? Me falta o imaginário, não é? Já a minha esposa, ela é católica de origem e está na igreja anglicana comigo. E quando nós entramos na igreja anglicana, ela perguntou para o pastor, é verdade que a igreja anglicana tem Maria? Ele falou, tem. A igreja anglicana tem os santos e tem Maria. Ah, que bom, porque eu quero ser evangélica, mas eu não queria deixar Nossa Senhora. Aí o reverendo pôs, inclusive, uma Maria assim, bizantina, no canto do altar. Porque há vários membros da igreja anglicana que são de origem católica. E aquela Maria naquele canto é um espaço de recepção simbólica para eles. Não é? Eles, então, sentem que pode incluir a veneração à Nossa Senhora nesse culto evangélico. Mas isso é uma coisa dos anglicanos. Mas a má notícia para os evangélicos é a seguinte. Das imagens de Deus que foram encontradas na pré-história, e agora nós vamos aumentar o tempo, tá? Porque quando a gente fala de Antigo Testamento é de 1000 e quantos? 1200, 1300 antes de Cristo. Se pensarmos em Egito, onde tem também deuses masculinos muito importantes, ou Mesopotâmia, podemos falar de 2000, 3000 antes de Cristo. Mas se pensarmos nos vestígios pré-históricos de religião, que tal falar de 25, 30, 35 mil anos atrás? Muda totalmente, né? É muito tempo, né? E sabe o que se cultivava, o que se cultuava lá? O culto da Grande Mãe. E a Grande Mãe, ela vem lá da pré-história, é a primeira forma de religiosidade que se descobriu na arqueologia. É claro que pode ter havido outras, os vestígios são os vestígios que sobraram. Todos os seres humanos procedem da África, né? 200 mil anos antes do tempo presente, em várias migrações partiram para a Ásia, depois para a Europa. Esses vestígios, portanto, são muito recentes. Se você alonga o tempo, 200 mil anos, o surgimento do Homo sapiens, somos nós, na África, lá na região da Etiópia, em Afar, mais ou menos por ali. Tá. Com 35 mil anos do tempo presente, já estamos num período bem mais distante da origem da espécie humana, não é? E aí já tem muitos vestígios de deusas mãe, tá? Que por algum motivo, com a constituição dos grandes impérios no Fértil Crescente, essas deusas mãe começaram a ser substituídas por deuses masculinos e solares, tá? Então, Marduk, Ra, Zeus, Javé, não é? Baal, são deuses masculinos. Então, nós temos que pensar que há imagens que nos habitam e que determinam. Então, quando eu vou à igreja, eu falo com Deus, eu falo com o Senhor. Agora, deixa eu fazer uma observação a favor do Deus masculino, que também são metáforas, né? Pode ser uma ou outra. O Rubem Alves brincava que tudo é relativo aos nossos corpos e aos nossos horizontes imagéticos. Então, o Rubem Alves dizia, como é que seria o Deus das borboletas? Aí dizia, uma grande borboleta azul. Tá certo? As borboletas não cultuariam um Deus masculino sentado num trono. As borboletas, se pudessem cultuar, cultuariam uma grande borboleta azul. Então, nós, humanos, cultuamos projeções de Deus dentro de um universo humano fundamental, como o da maternidade, que é a origem, não é? Que é o leite materno, que é o aconchego,
o poder de geração da vida, ou o Pai, que é autoridade, que é também aconchego, proteção, etc. Agora, há grupos feministas que fazem a oração do Pai Nosso em versão dupla. Vocês já ouviram falar disso? Pai Nosso, Mãe Nossa que está nos céus. Feministas norte-americanas. Aí eu diria, isso para mim não é interessante, porque não entendeu o poder da metáfora. Porque quando você usa uma metáfora, você deixa de usar outra. A metáfora é uma metáfora. Ela não esgota Deus. Então, quando você fala Pai Nosso, você está atribuindo a Deus certas características do Pai. Então, eu prefiro que você o chame de Pai, porque o Pai também é carinhoso. O Pai também é materno em certos aspectos. Não tem pais que são maternos? Mães que são bravas? Toda imagem é ambígua. Então, eu acho que chamar Deus de Pai e Mãe Nosso / Nossa é um desserviço poético, porque poesia não pode ter linguagem inclusiva, não é? Esse negócio, os, as, eles, elas, tá, na linguagem da saudação, para incluir homens e mulheres, mas na poesia você não pode fazer isso. Ou chamar de mãe, por que não? Fazer às vezes o exercício espiritual, Mãe Nossa que está nos céus, para a gente também tornar Deus mais pleno para nós, não é? Ele é tudo, né? Ele não precisa nós é que precisamos dessa referência. Tá. Vejam bem, essa introdução imagética que eu estou fazendo com vocês é para nós entrarmos no universo das imagens, que é uma das propostas que eu vou fazer de interpretação do Apocalipse. Mais à frente esse exercício vai ficar claro. O que nós não vamos fazer hoje? Nós não vamos sair definindo o Apocalipse em termos de milenista, pré-milenista, pós-milenista, dispensação, grande tribulação, arrebatamento, que é um pacote de opções de interpretação do Apocalipse que o evangelicalismo norte-americano colocou aqui para a gente. Olha, o Apocalipse pode ser interpretado assim: milênio, não milênio, pré-milênio, pós-milênio, tribulação, não tribulação, arrebatamento, não arrebatamento. Vamos lá, só para mim aqui, vocês confessem. Nem para o seu vizinho. Quem já assistiu o filme Deixados para Trás? Tá. Deixados para Trás. Os que não assistiram não perderam nada. Esse filme eu costumo usar com os meus alunos, mas aí depois de um semestre de estudo, em que nós vamos abrindo os sentidos do Apocalipse, abrindo a sua linguagem imagética, e no final do curso a gente assiste juntos os Deixados para Trás. Alguns cursos têm uma reação engraçada. Eles dizem, professor, nossa, eles reduziram muito o Apocalipse, meia dúzia de coisas. O Apocalipse não é isso. Eu falei, mas e antes de refletir o Apocalipse? Eu pensava que o Apocalipse era como está lá no Deixados para Trás. Teve uma turma que teve uma crise de riso, eles não conseguiram assistir o filme. Peraí, mas isso é muito ridículo. Isso é transformar o Apocalipse em um instrumento da Guerra Fria. Não é? É uma pauta muito norte-americana, muito conservadora, que não tem nada a ver com o Apocalipse. Então, quem já assistiu, faça depois o experimento de assistir novamente, observando as montagens e as associações. Ok? Agora, o que nós vamos fazer aqui é soltar as cordas. O objetivo desse nosso curso é chegar em casa e dizer, não sei nada sobre o Apocalipse, mas eu também não tenho, eu imagino que ele não tem nada a ver com Deixados para Trás, tá bom? É assim, soltar as cordas para poder ler de novo, para poder entrar no texto por meio de práticas de interpretação novas, ok? Combinados? Tudo bem assim? Nada de saber quando Jesus vai voltar, se é milênio, pós-milênio, arrebatamento. Você pode ter aquele selinho lá no seu carro, em caso de arrebatamento, o cara desgovernado, não tem problema. Mas assim, nós vamos fazer outra coisa, tá? Vamos fazer outra coisa. Nós vamos pensar o Apocalipse como um guia denso para viver num mundo violento. O Apocalipse não é um livro de alegrias, não, tá? Ele é um livro de tensões. Mas a gente não vive num mundo cheio de tensões? Primeiro, a gente nasce sabendo que vai morrer. Então a morte está lá, não é? Está lá nos aguardando. A solidão é constante. Os riscos, não é, do Estado nos pegar, do imposto de renda nos pegar, do bandido, do PM, não é, do PT, do PSDB. Alguém vai nos pegar. Então vamos lá. Mas antes eu quero colocar vocês no círculo da Apocalíptica. O Apocalipse de João não é o primeiro Apocalipse, ok? Ele é um Apocalipse entre vários, ele é até meio tardio, já tem uns 300 anos de escrita de Apocalipse. Os judeus praticavam esse tipo de profecia.
Apocalipse sempre a gente tem que pensar que é um tipo de profecia visionária, de homens que tinham visões e escreviam e praticavam a leitura, e talvez até a imitação dessas visões. Antes de tudo, a Apocalipse é uma prática religiosa. O que nos sobrou são os textos, não é? E Apocalipse é uma literatura muito diversa. O Apocalipse de João é apenas um Apocalipse. Por que eu quero fazer isso? Para a gente soltar um pouquinho as amarras de que o Apocalipse é o único livro que foi escrito sobre o final dos tempos e que esse é o único tema dele. Não, os Apocalipses são grandes enciclopédias sobre a história, sobre a vida em sociedade, sobre a luta entre Deus e o diabo, o bem e o mal, e nós como personagens dessa grande batalha. Eu quero dar um pouco de pano de fundo histórico para vocês e falar sobre o que é Apocalipse. Vamos tentar definir Apocalipse juntos? Eu vou usar uma definição clássica de um autor famoso, professor na Universidade de Yale, que já veio a metodista, o Kenner conheceu no ano passado, no encontro da SBL. E depois nós vamos fazer algumas observações complementares a essa definição. Mas vamos lá. Olha, eu não estou definindo o Apocalipse de João, estou definindo um conjunto de textos que a gente chama de Apocalipses. São textos judaicos compostos entre o século III a.C. e III depois de Cristo. O Apocalipse é um negócio de 600 anos, é muita coisa. E o Apocalipse de João é um escrito ali do final do primeiro século, começo do segundo século. Então, quando ele é escrito, já tem muito Apocalipse escrito antes dele. Tudo bem? Então vamos lá. O que é um Apocalipse? Eu vou ler aqui para quem, por acaso, não conseguir ler ali no fundo. Um Apocalipse se define como um gênero de literatura revelatória com uma estrutura narrativa na qual a revelação a um receptor humano é mediada por um ser sobrenatural, desvendando uma realidade transcendente que tanto é temporal, na medida que vislumbra a salvação escatológica, quanto espacial, na medida em que envolve outro mundo sobrenatural. Tá. Ela pode ser um pouco densa, as definições têm que ser densas, né? Elas têm que conter quanta informação possível. Então eu vou dar alguns segundos para vocês relerem e tentarem encaixar na cabeça de vocês, e a gente discute isso e tira dúvidas. Alguém tem alguma dúvida sobre... É uma definição muito precisa, muito bem elaborada. Alguma dúvida? Ela ajudou vocês a entenderem? Isso explica o Apocalipse de João, mas explica também o gênero. Vamos lá, pedaço por pedaço. Se define como? Primeiro, é um gênero de literatura. A gente conhece os Apocalipses pelos livros. Muito mais experiência religiosa deve ter havido entre os judeus antigos, entre os primeiros cristãos. Na minha opinião, os primeiros cristãos eram visionários. Eles seriam muito próximos, mas agora com todo respeito à analogia, aos pentecostais, no sentido de que eram cultos de revelação. Não é? Agora, a gente só tem acesso ao que sobreviveu literariamente. Então, falamos de um gênero de literatura revelatória. Ela não é abstrata, ela não é teológica, ela é de revelação de coisas que foram vistas. Com estrutura narrativa, eu vou enfatizar muito isso, já retomo lá na frente, no qual a revelação há um receptor humano, então tem sempre um receptor humano, aí tem toda a determinação cultural desse ser humano. É mediada, olha, a palavra mediação é muito importante. Nunca é revelação direta. É sempre mediada. Alguém conta alguém que conta a outro alguém. A gente vai ver isso no Apocalipse de João. Por um ser sobrenatural, que pode ser um anjo, ou alguém que morreu e voltou para contar a mensagem. Por exemplo, um profeta do Antigo Testamento, um Enoque, um homem santo. Tá certo? Desvendando, olha, o Apocalipse, a palavra Apocalipse significa desvelar, não é? Apocalipse não é final dos tempos, não é catástrofe. Todo mundo sabe disso? Tem alguém que tem dúvida em relação a isso? Às vezes eu estou pressupondo demais. Né? Anotem aí, a palavra apocalipto, ou apocaliptem, significa tirar o véu. Algo está oculto por um pano, você vai lá e apocalipto. Você tira o véu e... Opa, puxa vida, tem aqui alguma coisa que eu não via antes. Apocalíptica não tem a ver com o final dos tempos e catástrofe.
Vamos abrir a nossa mente em relação a isso. Então, por isso, essa definição, ela diz, desvendando ou revelando uma realidade transcendente. Claro, a questão que você coloca na sua pergunta é uma realidade transcendente. Mas ela tem dois aspectos. Tradicionalmente, a gente só estuda um. E eu queria que vocês, nesse curso, prestassem mais atenção na outra. A primeira que vocês já conhecem é essa, que é tanto temporal, ou seja, o futuro ou o passado, na medida em que vislumbra a salvação escatológica. É o futuro. O Apocalipse desvenda o futuro. Quanto espacial. Tá? Uma realidade transcendente espacial. Apocalipses não revelam só o tempo, eles revelam também o espaço. Então, os apocalipses te levam para conhecer o céu, o inferno, tá? Lugares distantes e imaginários. Isso é importante. A apocalíptica amplia o mundo, torna o mundo mais complexo. Existem apocalipses, não é o caso de João, que levam o visionário para ver 7 céus. 7 céus. E cada céu tem os exércitos de anjos, tem os demônios, tem culto, tem portas, tem passagens. Aí sobe para o segundo céu. E lá tem outros tipos de anjos, e poderes, e principados, e os demônios correspondentes. Ou seja, lá no último céu, o que se encontra? O trono de Deus e o seu templo celeste. Aí descreve-se esse templo celeste, às vezes em detalhes. Ou seja, é um exercício de imaginação espacial, não só temporal. Aqui, na medida em que envolve outro mundo, o mundo sobrenatural. Tá bem? Posso seguir adiante ou alguém quer tirar alguma dúvida em relação a essa definição? Podemos seguir? Tá. Se precisar voltar, é só pedir, eu volto aqui para o slide. Tá. Então eu quero ressaltar algumas coisas que a gente não costuma falar sobre o Apocalipse. Se você quer estragar a sua leitura do Apocalipse, faça o seguinte. Trate o livro de Apocalipse como um livro de doutrinas. Que é o Uberkoff, minha brincadeira. Vou brincar com você a aula inteira, não fique bravo comigo não. Se você quer jogar o Apocalipse literalmente fora, começa a achar doutrinas e escrever doutrinas. Porque os Apocalipses, não só o de João, mas todos, são basicamente textos narrativos e descritivos. A gente não aprende em estudos literários? A gente tem que ler o texto segundo o seu gênero literário. Não é? Uma piada não pode ser interpretada. Sabe aquela piada, você tem aquele amigo que nunca ri de piada? Aquela amiga, aquela namorada feminista que você conta uma piada e ela não ri? Porque ela não entendeu o gênero piada. Não é? Aquele corintiano chato que você conta uma piada e ele não ri. Ele é corintiano chato e ele não entende a piada. Tá certo? A piada, ela precisa o quê? De uma mente que entende a lógica da piada. A surpresa, E tem que ter algo esquisito na piada. Se a piada falar só que você chupou laranja e tinha 2 laranjas, mas eu chupei uma, tu comprou outra, ninguém vai rir disso. Tem que ter uma pegadinha, tem que ter algo politicamente incorreto, inclusive. Agora, com o politicamente incorreto, acabando-se o humor e a piada. Não é? Bom, o gênero literário é fundamental. Então, o Apocalipse descreve mundos do além, situações passadas e futuras, em narrativas. Então, a gente tem que fazer o que com o Apocalipse? Estudar ele como um compêndio de doutrinas? Não. A gente tem que ler a narrativa. Lê o texto, meu amigo. Está aí o texto. Vamos entrar na ficção e na temporalidade da narrativa do Apocalipse. João diz, eu subi ao céu. Eu vi. Eu subi ao céu. Então vamos acompanhar, dar as mãos para João e entender a narrativa. Então, a primeira coisa para a gente se livrar daquele negócio, milenista, não milenista, pós-milenista, pré-milenista, arrebatamento, leia o texto e solte-se. Mesmo nas partes mais desagradáveis. Eu disse para vocês, o Apocalipse está mais para análise lacaniana do que para autoajuda. Ele não vai te dizer que o mundo é bacana e que aceitou Jesus, você vai ser um cara legal. Não é isso. Ele vai dizer, vamos visitar agora os infernos? Vamos visitar a violência? E como é que a gente lida com isso? Emocionalmente, inclusive. Então você dá a mão para João e passeia dentro do texto com ele. Então, o que eu sugiro é abordagem narrativa, não doutrinária. Um texto tem que ser tomado pelo seu gênero. Se Deus quisesse ter revelado o Apocalipse para doutrinamento, ele teria usado outro gênero. Ele teria dito, vem cá, fulano, agora você escreve aqui um tratado de dogmática.
Mas como é narrativa, tem que ser lido como narrativa. Então, segundo tópico. Há uma alternância de passagens em primeira pessoa com passagens em terceira. Tem um quê de autobiográfico. Ele diz, eu, João, vi. Eu, João, recebi as cartas. Lembra que eu falei que é tudo mediado? O que são as 7 cartas às 7 igrejas? O Cristo dita para João, que escreve uma carta para o anjo, que por sua vez deve ler para a igreja. Tudo com mediação. E João é uma figura importante. Então tem um quê em primeira pessoa. Eu, João, eis que eu vi. Tem hora que ele chora. Então ninguém foi achado digno de abrir o livro com 7 selos. E ele diz, eu chorei. Aí um dos anciãos diz, calma, o cordeiro. Não é? Então existem coisas em primeira pessoa e coisas em terceira, que ele diz. Então eu vi aquele ser, e aconteceu aquela coisa, e o monstro, e o Cristo, e a mulher vestida do sol, e assim por diante. Então, a descrição de lugares, seres e cenários é uma parte importante da narrativa apocalíptica. Então, a gente só pode ler esse texto imaginando o texto. A gente não pode ler traduzindo em doutrina. Ou dizendo, quando vai acontecer, em que data? Se você fizer isso, você trava a riqueza narrativa e metafórica do texto. Então, ao elemento narrativo, devemos acrescentar o fato de que Apocalipse são obras que requerem visualização por parte do leitor. Então, ler Apocalipse é imaginar o Apocalipse. Você tem que entrar na fantasia do Apocalipse e imaginar o mundo a partir da sua proposta revelatória. Tá? Então, quando eu conto um sonho, esse sonho vale muito pelas imagens que ele traz. Mas isso aqui é o complexo de Édipo. Não, calma, o complexo de Édipo pode ser um aspecto. Mas o sonho diz mais, porque os sonhos mexem com o emocional. Eu já vou falar dessa questão sobre o emocional. Existe uma teoria moderna de leitura que diz assim, todo o texto tem 2 pedaços, 2 partes. Uma que é autoral. 3 partes, vamos lá. Uma é o autor. O autor escreve, o autor propõe uma relação de comunicação. Ninguém escreve um texto para não ser lido. Ele escreve um texto porque ele quer propor algo. Só que ele está perdido no passado. A gente não sabe o que ele pensava. Quem era João? Não sabemos mais do que o texto diz sobre ele. Ele é quase um personagem do seu texto. Qual é a segunda perna da coisa? A segunda parte. O texto. Talvez a mais importante, porque nós só sabemos pelo texto. Sem o texto, João nem existiria, tá certo? Quem é João? João é o que escreveu o Apocalipse. O que eu sei sobre ele? Vamos ler o Apocalipse. Qual a terceira parte? Muito importante também. O papel do leitor. Sem o leitor que decodifica, sem o leitor que acrescenta os seus elementos culturais, que faz traduções, o texto também não existe. Texto não lido não é texto, segundo essa teoria. Então vamos lá, aquela Bíblia que os americanos fizeram o favor de mandar para a Lua, a Bíblia é menos, né? Quem é que está lendo aquela Bíblia? Ninguém. Os marcianos não sabem a nossa língua. Não existe marciano, não. Portanto, essa Bíblia é uma Bíblia a menos. Bíblia, é claro, essa Bíblia é um símbolo da América evangélica cristã, que tem o poder de pôr a palavra de Deus até fora do planeta Terra. Essa Bíblia é um jogo da política, não é? Com uma bandeira americana, porque a Lua não pertence aos Estados Unidos e nem é evangélica. Até onde a gente sabe, os marcianos também teriam direito à liberdade religiosa, né? Mas vamos lá. Agora, o fato é que, sem leitor, o texto não existe. E todo leitor, agora, podem sublinhar aí o que eu vou dizer agora, para vocês refletirem depois. Se o leitor não deforma o texto não é lido. Se o leitor não deforma o texto não é lido. Vocês vão falar, mas como assim, professor? Isso é infidelidade. Como é que eu vou deformar o texto? É a palavra de Deus. Pois bem, mas você não vive no universo cultural de João. A gente não sabe a língua do João, a gente não sabe o que ele sabia sobre Deus. Então ele escreve um texto nessa cultura judaico-cristã, na Ásia Menor, que nem era Israel, era uma parte do Império Romano, de cultura grega, onde os judeus eram minoria. E ele escreve num grego esquisito, com imagens difíceis, símbolos difíceis, do tempo dele. A gente lê e tenta aplicar para a nossa realidade. A gente pode aplicar de N formas, não é?
Existem como eu disse, os pré-milenistas, os não-milenistas, os pós-milenistas. Existe gente que lê o Apocalipse poeticamente. Existem pintores que pintam quadros sobre o Apocalipse. Tem gente que faz filme de catástrofe. Então, tudo isso é forma de atualizar o Apocalipse para a nossa realidade. Então, sem o que eu chamo, entre aspas, né, de deformação do texto, não há leitura. Então, Deus te disse alguma coisa, tudo bem, mas eu preciso aplicar o que Deus me disse para o ano 2017, Brasil, tá certo? Para a nossa cultura. Tá, é sobre isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer exercício com texto, tá bem? Se estiver muito abstrato, a gente vai... Mas fica com uma provocação para vocês. Pessoal, vamos para o próximo slide. Realmente nós temos muita coisa, mas queria antes fazer para vocês, antes do nosso primeiro exercício de interpretação imagética, eu quero perguntar, como é que nós hoje, no Brasil, século XXI, imaginamos o Apocalipse? Como é que outras culturas o imaginam? Tá? Então você pega uma cultura totalmente diferente da nossa. Eles imaginam da mesma forma que a gente imagina? São as mesmas questões que afloram das imagens? E como leitores de outras épocas o imaginavam? No século XII tinha um abade, um religioso, monástico, católico, o Joaquim de Fiore, que entendia que o céu seria um grande mosteiro, em que nós teríamos o templo do Espírito Santo e todos ficariam em meditação silenciosa, tendo visões. O objetivo nosso é ir para um grande mosteiro? Talvez não, né? Está vendo? Cada tempo tem o seu tipo de leitura do Apocalipse. Hoje nós temos a perspectiva ecológica, ela é muito recente. A contribuição da nossa sociedade, a criação de novos céus e nova terra, tem um colorido ecológico que não tinha em outros tempos. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira de interpretação, de ver o Apocalipse com os olhos de outros? Agora eu vou fazer a mediação da mediação da mediação. Eu vou propor aqui 3 olhares de um texto bíblico, de um texto do Apocalipse, por 3 iluminadores ou pintores diferentes. E o nosso objetivo aqui não é dizer se ele está certo ou não, mas entrar na dele. Vamos entrar na dele, ver com ele por alguns minutos. Pronto. Está aqui. Isso é uma Bíblia alemã. Está errado, não é século XX, viu? Século X. Essa é a Bíblia de Bamberg, feita pelos príncipes do Império Romano Germânico na Alemanha, de Aachen. Creio que é a Bíblia de Otto III. Isso é em torno do ano 1000. Está passado do ano 1000 um pouquinho. E aqui nós temos uma imagem de uma iluminura do Apocalipse. Vocês sabem o que é uma iluminura? Antes de haver imprensa, o livro era uma coisa muito cara, que só os bispos e os príncipes podiam ter, a elite. Então, os monges, os copistas, faziam à mão um texto bíblico, tá, em latim, com letra gótica, mas como era uma coisa muito preciosa, em uma outra página vinha uma iluminação. Isso é chamado iluminura. Feita à mão, tá, por monges. Olha que coisa linda isso. Então, hoje em dia tem uma editora na Espanha que só produz facsímiles de livros iluminados. Custa uma fortuna, custa uns 250 euros, daí para cima. Imagina, você pagar quanto? Uns quase R$1.000. Mas valeria cada centavo. Se eu ganhasse na loteria, eu teria uma biblioteca de iluminuras. Tá? E uma Ferrari, claro. Vamos lá. Bom, então... Porque também, né? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Vamos descrever a imagem antes de sair identificando? Não é correto sair identificando. A gente tem que ver a imagem para... Muito bem, parabéns. Tá, mas eu vou chegar lá primeiro. Vamos fazer o elementar, que é como é que a gente vê a imagem? Por planos, perspectiva, por distribuição de luz, cor, sombra, etc. Né? Então vamos lá. Essa imagem, como ela é chapada, ela não tem perspectiva, ela está distribuída por estratos. Ó. Tem um extrato superior e um inferior. Está muito claro, não está? E essa estrutura ovalada, que é chamada de mandorla. Tá? Então ela está aqui. Ó. Uma estrutura ovalada e acima abaixo. E ela também é estruturada em centro-periferia ou direita e esquerda. Ok? Então nós temos representado na mão o quê? Quem que é essa figura aqui? É um homem, ó, novamente o que vocês pensaram,
Ó, quantos tempos de história? Eles já estavam há 1000 anos da criação do Evangelho e já pensavam que era um homem, né? E nós, 1000 anos depois, continuamos. Nós somos criativos, né? Mas pensando que é um homem ainda, tá bom? Só que esse homem está vestido, olha, é um homem vestido com uma toga romana, sem barba. Quem será que é esse figura aqui? Oi? João? Seria João? Não. Esse é o próprio Deus ou o próprio Jesus, né? Ele está entronizado, olha aqui a auréola, tá? Ele está segurando o quê? Um rolo aberto, inclusive. Isso é uma referência clara ao Apocalipse 4 e 5. Jesus se assenta no trono, recebe o livro selado por dentro e por fora, os 7 selos, que aqui ele representa como um rolo. Normalmente não é um rolo, deveria ser um códex. Mas tudo bem, pode ser assim também. Agora vejam como aquela observação minha aqui, ler é deformar. Não existe leitura sem deformação. Porque olha só as atualizações. Como é que Jesus está vestido? Então, uma roupa branca com uma... O que é isso? Uma túnica, isso é uma túnica com um... Como é que chama essa parte? Uma estola vermelha. Isso, quem é que se vestia assim no mundo antigo? Os romanos, principalmente os senadores romanos. Então vejam só como é que a cultura dá os seus pulinhos. Ó. Jesus é apresentado com a roupa dos opressores que o mataram. Ele não tem barba, ele não tem cabelo crespo, ele não era moreno ou negro, como deveria ser um judeu na antiguidade. Ele é representado como um romano, como um imperador. Está vendo? Isso é uma apropriação cultural. Vocês nem percebem isso. Por quê? A gente está acostumado a pensar em Deus como rei. Tá? Deus como um homem, primeiro Deus, homem, masculino, poderoso. Tá. Bom, então, sem barba, é impossível que Jesus não tivesse tido barba. Né? Os romanos eram os que faziam a barba. Então ele é representado aqui como um rei, como um imperador. Tá? Claro, tem uma ideologia imperial por detrás desse texto, porque os reis germânicos desse período, eles se entendiam como os que davam seguimento ao Império Romano, só que o Império Romano cristão, germânico. Então eles se associam a Jesus, que é a cristandade, e se associam aos romanos. Tem ideologia política aqui, tá bem? A Rede Globo já tinha sido inventada na época, não? É. Aí nós temos 4 seres, olha, vocês reconhecem aqui? Uma águia, um touro, um leão e um homem. E todos têm em suas mãos livros. Aí sim são códex. Livros fechados, lacrados. Do que se trata? São os seres viventes. O Apocalipse diz que em torno do trono, isso é Apocalipse 4, à frente do trono, em torno do trono havia 4 seres viventes. Isso vem de Ezequiel. Ninguém sabe o que significa isso. São seres angelicais, são potências da criação. Não há como definir as tais das Hayot. Que o trono de Deus, segundo Ezequiel 1 e 10, tinha seres que ficavam se mexendo, com olhos por dentro e por fora, etc. Os cristãos lá da Alemanha não sabiam o que fazer com isso. Eles transformaram os 4 seres viventes em quê? Porque também tinha uma tradição que os 4 evangelhos eram simbolizados por animais. O copista e a tradição em que ele se insere diz, não, esquece esse negócio de ser vivente, porque ninguém sabe o que é isso, e vamos transformar em animais. Então, em vez de ser os 4 seres viventes de Ezequiel, ele fez os 4 evangelhos. É muito interessante isso, né? Ele se livrou de um problema. Então, aqui nós temos o evangelho de... O homem é o evangelho de... Vamos lá? Qual que é o evangelho humano? Mateus? Quem, né? Você lembra? Lucas. A águia é João, não é? O boi é Lucas? É Mateus? Não, é Marcos. E o leão é Mateus, correto? Então nós temos aqui os 4 evangelhos. Tá. Oi? Porque o texto diz que eles têm olhos por dentro e por fora e asas. Ele tenta adaptar os seres viventes de Ezequiel, que são seres híbridos, eles são cheios de olhos e de asas e características multiformes, adaptando aos evangelhos. Aí cada um deles tem um livro
Ó, um rolo, um códex, um códex e um códex. Pessoal, vamos lá. Nós temos mais duas imagens, então eu vou acelerar um pouquinho. Agora, do lado de baixo, João fez uma coisa muito interessante. Ele botou homens velhos à direita e homens velhos à esquerda. Quem seriam eles, segundo o Apocalipse? Os 24 anciãos, tá? Que seriam ministros celestes, anjos, seres divinos, tá? Com tochas, porque não tem os tais 7 Espíritos de Deus, que são luminárias. Então ele coloca 7 tochas nas mãos dos senhores. Aqui a parte por todo, porque a gente imagina que eles sigam para cá, então tem 12 para cá, 12 para lá. Essa bolinha aqui é uma representação estilizada do mundo, é o orbe. Jesus está entronizado e tem os seus pés sobre o mundo. Isso é uma visão real, né? E aqui o olho, a que a nossa colega se referiu. Um olho. Mas quem é esse olho? Aí eu tenho a minha tese sobre isso. Não há um manual, tá? Na interpretação a gente tem que inferir. Não está escrito. Ó, pessoal, leiam assim. É para você ver e imaginar. Porque, olha, nós temos aqui o olho inteiro, aqui a retina, né? E dentro o rosto de alguém com os olhos esbugalhados olhando. Vocês conseguem identificar isso? Tá bem? Aqui no centro tem a cara de um homem com os olhos esbugalhados. E na parte aqui branca dos olhos, vibraçõezinhas. Então, a minha interpretação é João dizendo: eu vi isso em transe, em visão, e eu estou olhando para você para que você veja o que eu vi. É assim que eu leio. Porque está virando para o leitor. Está virado. Então o leitor está olhando e João diz: olha aqui, eu estou testemunhando o que eu vi, olha os meus olhos arregalados. Isso é uma visão. E esse monge devia ser um cara muito esperto, porque isso é muito inteligente que ele fez aqui. Ele falou: ó, isso aqui não é uma arte para o imperador, não, isso aqui é uma visão. Ele deixou um recado, ao meu ver. Não sei se eu estou exagerando, mas não precisava ter esse olho. Não, graças a Deus não. Não. Oi? Veja por intermédio da minha visão, dos meus olhos. Vamos para a segunda? Ó, essa é mais difícil de ver, porque ela é ilustrativa, ela é muito colorida. Tá? Então, enquanto vocês vão olhando, eu vou explicando do que se trata o contexto. Então, esse é o Apocalipse do Beato de Liébana, que é da Espanha do século XII. Essa Espanha é das Astúrias, do norte da Espanha. Por que vem do norte da Espanha? Porque o que aconteceu com o sul da Espanha nesse período? Os árabes haviam invadido a Espanha. Então, a ameaça muçulmana estava muito próxima desses cristãos de Liébana. O comentário por que Beato de Liébana? Havia um beato, um homem santo, um erudito, que escreveu um comentário do Apocalipse no século VII. E essa iluminura está numa cópia do comentário do beato, por isso se chama Beato de Liébana. Então, há várias cópias de vários mosteiros nessa região, não é um só o Beato de Liébana, são vários, e eles também faziam as suas iluminuras. Eu fiz questão de trazer essa, porque ela mostra uma forma totalmente de lidar com a espacialidade da visão. Ou seja, é um cristão que viu de forma diferente o que João viu. Então, nós temos aqui, no centro, o cordeiro. Ele se recusa a transformar o cordeiro em homem. Ele é mais anicônico. O texto falou cordeiro, então é cordeiro. Eu não vou desenhar um homem. Ok? Em vez de ele mostrar no céu, porque veja só, aqui nós temos outra espacialidade, é centro-periferia, correto? No outro Jesus estava em cima, aqui ele está no centro. Então ele distribui de forma diferente os elementos da imagem. Então vejam que ele, em vez de falar de céu, ele faz montanha. Ele faz uma montanha estilizada com esses arcos. Parece pretzel. Okay. Então isso é uma estilização de uma montanha, o cordeiro no centro com a cruz. Tá? Os 24 anciãos, ao invés de parecerem serem senhores, governadores, ministros, eles são transformados em músicos. Aqui estão os 24 anciãos tocando alaúdes, que é o precursor da viola, né? Da guitarra espanhola, não? A cultura
da guitarra. E o que vocês me dizem sobre as roupas que eles vestem? Eles não se vestem como senhores romanos. Não. Não, nós acabamos de falar do contexto das... Não, isso aqui é a roupa dos árabes. Eles são tão como vizires. Sim, túnicas mais coloridas ao estilo mozárabe. Essas cores, esse tipo de arte com essas cores fortes é chamada estilo mozárabe, ou seja, influenciado pelos árabes. Então, eles detestavam os muçulmanos, mas eles puxaram os princípios estéticos. Tem uma iluminura dessas em que Jesus é apresentado como um sheik, um Jesus moreno, negro, com um turbante e roupas coloridas desse tipo. Ou seja, mesmo odiando uma cultura, você assimila elementos dela. É bem interessante. Lembra que eu falei da deformação? Os mouros, eles são morenos, olha. Eles estão vestidos ao estilo árabe. Roupas de seda, suntuosas, coloridas. Não a austeridade dos romanos. E o que eles fizeram com os 4 seres viventes? Estão vendo que tem rodas? Não são rodas. Ele volta para Ezequiel, porque o Apocalipse não fala das rodas. Mas Ezequiel fala que os seres viventes tinham rodas que andavam para frente e para trás. Não me pergunte o que é isso, porque ninguém sabe. São seres divinos, são potências da criação, anjos, que ficam imediatamente ao lado de Deus. Portanto, eles são muito importantes. E esse camarada diz, não, esse negócio de 4 evangelhos não está certo, não. Esses seres viventes de Apocalipse 4 vêm de Ezequiel. Ele era um exegeta. Ele falou, não, olha, vocês viram como imagem é importante até para a gente interpretar? Porque pela imagem eu entendo como ele construiu a sua leitura do Apocalipse. Tá ok? Então ele transforma, e aqui tem texto bíblico em latim. Ó, tá? E os 24 anciãos tomaram cítaras, etc. Tá bem? Vamos para mais uma, a nossa última desse bloco. Agora nós vamos para o século 18 e 19. Vai mudar totalmente, 18 e 19. E é um cara anglicano, da Inglaterra. Ele faz um negócio totalmente diferente. É mais próximo à nossa estética. Vamos lá? Como é que ele lê o texto? Já ouviram falar de William Blake? É um grande poeta da língua inglesa. Ele é referência para a literatura inglesa. Ele é um poeta, ele é um ilustrador, ele é um pintor. É um grande... E um místico. Ele era um cristão místico. É difícil de ver porque não é a pintura marcada. É uma pintura fluida. O traço do pincel é feito do lápis. Eu acho que isso é lápis, na verdade. Ele escorrega. Uma imagem penetra na outra. Não é delineado isso. Aqui ele está mais para a ideia que vocês têm de Deus. Porque ele põe Deus como um velho de barba branca, cabelo branco, sentado num trono com o livro dos 7 selos que ele não deu para ninguém ainda. Então aqui é Apocalipse 4, 5 no comecinho do 5. O livro está na mão de Deus Pai ainda, tá claro? Os outros textos já pressupõem que o livro está na mão do Cordeiro, no colo do Cordeiro. Aqui não. O Pai está com essa mão aberta, provavelmente perguntando, e aí, quem é que é digno para pegar esse livro? É o filho que vai abrir, não sou eu. Então vamos lá, aos pouquinhos, porque essa imagem ela é muito sugestiva. Aí vocês percebem que Deus tem um arco, ele tem um arco-íris, inclusive, e os animais, olha a solução que esse William Blake deu para os animais. Em vez de ele pôr só 4, ele põe pedaços de animais fundidos uns nos outros, para implicar aquela ideia de que tem cara de um bicho, olho de um bicho, asas de outro, várias cabeças, olhos por dentro e por fora. Ele se abstém da definição e... Então tem olho aqui, olho ali, tem um bico aqui, tem uma cara de outro bicho, de homem, de leão, mas ele não define nada, é tudo muito sutil. Ele deixa para a imaginação do espectador dizer, não, aqui nós temos esses elementos. E vejam,
Está aqui os olhos, ó. Tudo é a potência da criação. Deus tudo pode, tudo está diante do seu trono. Se ele quiser criar um bicho, ele cria um homem. Ele é o dono disso. Tudo está informe diante dele. Eu leria dessa forma. E eu não gosto da leitura alegórica de que os anciãos são Israel ou a igreja ou os apóstolos. Para mim, os anciãos são príncipes. A corte não tem que ter governantes. Quer dizer, o rei numa corte oriental, é disso que se trata. Quando a gente escreve Deus como rei, quando os judeus o faziam, eles pensavam na corte de Ciro, na corte de Nabucodonosor, na de Davi, mas Davi seria muito pequenininha, muito sem graça. Pensava uma corte grande, uma corte de Ciro, de Xerxes. Então, o que é uma corte oriental? É o rei sentado, na frente dele, os ministros, os cortesãos, os ricos, as esposas, não é? Os amanuenses, para escrever tudo que o rei ditava, e pessoas que o tempo inteiro estavam prestando homenagem e culto à figura do rei. Isso não é uma coisa grega nem romana, tá? Alexandre Magno gostou da ideia. Quando ele invadiu o Oriente, ele gostou da ideia e começou a trajar umas roupas e querer veneração por parte dos seus generais. Assim, os generais. Não é o povão que frequenta a corte. Só quando tem uma convocatória, alguma coisa, para pagar imposto e tal. Mas assim, na corte divina ficam quem? Os governantes, as autoridades. Então é disso que se trata. Não tem graça um rei ficar sentado sozinho. Ele tem que ter gente que o cultua, que diz grande é fulano de tal, o seu poder é ilimitado, ele é filho de um Deus. Os egípcios tinham uma corte também. Então vejam, o que os anciãos estão fazendo é depositar suas coroas, olha, aqui estão as coroas, diante de Deus. O texto diz que há 7 Espíritos de Deus, que são lanternas luminárias. Aqui estão. A parte pelo todo, né? É metonímico. Você põe só as cabeças para representar também os 7 Espíritos como seres angelicais. Então ele não entende que os 7 Espíritos são o Espírito Santo, e sim anjos. Agora, está faltando alguma coisa aqui. Não está faltando o cordeiro? E aí, onde é que está o cordeiro? Alguém viu? O pessoal que está mais à frente aqui viu? Está aqui. Ó, o cordeiro como imolado. Ele foi oferecido. Olha o cordeiro morto. Deitado, morto. Tá bem? Então eles estão cultuando a Deus e o cordeiro já está aqui pronto para assumir o livro e assentar-se com Deus no trono. Não é uma leitura teológica possante, dramática, porque Deus está de mão aberta, recebendo o culto, mas ele está com a mão aberta, ou ele está saudando os cortesãos, os seus ministros, ou está perguntando, e aí, quem que vai pegar esse livro? E o fato do livro estar selado está em destaque, olha a cor em destaque dos selos. E o cordeiro está deitado. Então, há uma certa dramaticidade nessa interpretação. O objetivo dessa imagem é sensibilizar vocês para a interpretação do texto como imagem e como imaginação. Qual deles está errado e qual deles quem é herético e quem é ortodoxo nesse âmbito das imagens? Qual está certo e qual é errado? Qual passaria na prova e qual não passaria? Não é essa a pergunta a fazer. É o que eu mais gosto também. Mas cada um corresponde à sua cultura e ao seu tempo. Não é? Então esse aqui representa a ideologia dos imperadores germânicos. Tá? Existe equilíbrio, porque a ideologia dos imperadores germânicos é, enquanto tiver um imperador cristão, o anticristo não vem. Então esse Cristo está muito tranquilo aqui. Já na seguinte, existe mais movimento, mas ao mesmo tempo uma enculturação, ou aculturação, se quiserem chamar assim. Nós somos cristãos antimuçulmanos, mas ele não sabia disso, mas a gente representa Cristo como estando numa corte de um vizir. Né? E agora o William Blake com essa imagem. Aí eu retomo a pergunta, e vocês, como imaginariam? Vejam como nós somos caretas, nenhum de nós representa Deus como um governante de terno e gravata, né? O que ficaria meio brega, eu acho, mas a gente prefere manter as imagens velhas. Já os medievais não tinham medo em representar Deus como um homem de poder do seu tempo. Bom, vamos avançar, nós já estamos indo a caminho do nosso primeiro intervalo,
mas eu quero fechar umas coisas com vocês ainda, tudo bem? Deixa eu ver aqui como é que estão os slides. Tá. Eu fico feliz que a gente já tenha feito o nosso exercício imagético, porque agora a gente já tem uma base para seguir, inclusive, para a interpretação da tarde, que nós vamos interpretar um texto concreto. Muito bem. Agora eu vou completar a definição de Collins, enfatizando algumas coisas. Agora que nós somos craques em ler imagens, tá bem? Então, apocalipses são obras imagéticas. Fornecem imagens que devem ser recriadas e, como tal, experimentadas pelos ouvintes. Agora eu vou trazer um elemento a mais. Porque imagens provocam o elemento cognitivo, modelos de construção de mundo. A imagem não é uma ilustração, tá bem? A imagem é, ela própria, um modelo de entender o mundo. Está claro isso? Como eu imagino uma coisa, é a própria coisa, é como eu me movo. Quando você vai para uma cidade, a primeira coisa que você estuda é um mapa. Mas o mapa é o território? Não, mas é um modelo. Então, imagens provocam modelos de construção de mundo. Se você viu essas imagens na sua infância inteira, você ora a Deus como? Olhando para cima, estende a mão. Por quê? Porque Deus está em cima. Deus está lá em cima. Mas por que não pensar em Deus como alguém que mora nas profundezas? Os místicos se referem a Deus como o das profundezas. Por que não fazer oração olhando para baixo, para o abismo? Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Não, quem está nas profundezas é o salmista, né? Ele está, novamente, é o esquema. Existe um esquema vertical, metafórico vertical. Eu converso com Deus como com um pai, né? Ou como um rei. Senhor, fazei a vossa vontade. Você fala assim com uma figura real. Tá bem? Você não conta piadinha para Deus. Tem um tipo de evangelicalismo que chama Deus de paizinho. Ah, paizinho, não sei o quê. Aí o cara confessa um pecado banal. Mas geralmente nós temos uma postura litúrgica mais reverente, né? Senhor, tu tens o poder, tu sabes o que é melhor. Tá certo? Então, das imagens nós criamos relações com o sagrado. Se fosse uma mãe, talvez a gente pedisse colo. Não sei, pergunta. Né? Agora, as imagens também criam contextos para reações emocionais. Ok? A questão das emoções é uma questão largamente desconsiderada pela teologia. Seja a teologia conservadora, sejam as teologias da libertação. Ah, não, emoção é uma coisa burguesa. Só o burguês tem emoção. Coxinha. Mas será que é isso? Será que quando os primeiros cristãos liam esses textos, eles não tinham extravasamento de alegria, ou de choro, ou de medo, ou de esperança? Quando a gente sonha, a gente tem uma descarga emocional, a catarse. Puxa, tem sonhos que realizam imaginariamente o prazer que eu não posso ter na vida real, inclusive os proibidos. Em que eu vejo os monstros que me assustam de verdade. Né? E esses monstros, eu tenho medo, eu fujo, eu corro. Então, o sonho mexe com a psique na relação imagem e emoção. Inclusive para nos ajustar. A gente acorda no outro dia e consegue ir trabalhar e não dar porrada no nosso chefe ou no nosso colega de trabalho, que merece a porrada. Por quê? Porque nós temos equilíbrio emocional. Tem pessoas que não têm equilíbrio emocional. Né? A vontade da gente é, às vezes, extravasar. Mas, então, a imagem, no âmbito psíquico, ela é importante, ela nos compõe. Ela nos torna plenamente humanos e negocia o nosso lado plenamente humano com o mundo exterior, onde tem as regras, onde tem as limitações, onde tem as provações, etc. Então, imagens, no âmbito do sonho, nos ajudam a equilibrar o mundo. Os traumas, sonha. Todo mundo tem um fantasminha de sonho, não é? Parece que um dos sonhos mais comuns da humanidade é da grande onda que nos afoga. Alguém já teve sonho com afogamento? E é chamado sonho recorrente. Então, esse tipo de sonho, ele é uma grande metáfora que te ajusta. Você convive com esse medo lá na profundeza da sua psique, e você acorda e fala, bom, agora eu vou em frente. Tá? Então, sonhar é muito importante. Esse é um problema para quem toma remédio psiquiátrico, porque ele atrapalha o sonho mais profundo. Né? As pessoas estão trabalhando muito e dormindo pouco.
muita imagem exterior. A gente fica nesse aparelhinho demoníaco aqui chamado smartphone, que gera imagens para a gente, enquanto nós deveríamos imaginar mais. Então a gente fica cansado de olhar para a tela do computador, para a tela disso, para a tela da TV, para a tela do cinema. Até dirigindo a gente olha para a tela. E dormimos 4, 5 horas, porque nós temos que produzir e ganhar dinheiro. Aí a tua psique não tem tempo de lidar com os seus fantasmas, de ver a tal onda gigante, não é? Os traumas, de lidar com eles. Então, a psique, ela é meio apocalíptica no sonho. Ela não é da autoajuda. Ela diz assim, vamos enfrentar suas fantasminhas por 5 minutinhos aqui? Porque o sonho dura alguns minutos, mas a temporalidade do sonho parece que é uma eternidade, que é um sonho longo. E aquele trauma está ali, e aquele trauma está ali. E o ideal seria que nós tivéssemos uma sociedade que permitisse falar dos sonhos, como muitas sociedades primitivas e indígenas, inclusive, que quando acordam, falam sobre os sonhos em comunidade. Aí o pajé ou o xamã interpreta os sonhos socialmente. Nós não temos isso. Quem faz análise ainda tem o psicanalista. Agora, o que a gente faz na sociedade de produção, no Fordismo da vida humana? A gente trabalha, sonha pouco porque tem que dormir pouco para ganhar dinheiro, então trabalha até tarde, acorda cedo, e quando sonha, guarda para si mesmo. E o sonho está lá dizendo, meu amigo, você tem um problema aqui para resolver, você tem que falar sobre isso. E nós vivemos numa sociedade que sonha uma coisa menor. Isso é banal, é melhor não sonhar. Toma um negócio aí, uma Ritalina, pra você dormir fundo e não sonha nada. Não é? E aí você fica lá, frustrado, ganha dinheiro, depois infarta. Né? Então, isso aí. Contextos para reações emocionais. Pensar no Apocalipse como um grande sonho do cristianismo primitivo. É um sonho coletivo. Gente, vamos enfrentar os nossos fantasmas? Nós temos medo de uma opção de coisas. E nós temos esperança em Deus. E é como se João fosse um catalisador dos sonhos dessa comunidade. São sonhos arquetípicos. Tá bem? Por isso pegou. Se fosse um sonho individual de João, esse livro não tinha feito sucesso. Mas como ele vem das profundezas da psique e da cultura, como ele amarra os temas não só dele, mas de todo o grupo dele, ele consegue gerar um texto que impacta na sociedade. Não tem personalidades que são personalidades que não falam só sobre si mesmas, falam sobre o nosso tempo. Não é? Vamos pensar em Martin Luther King. Ele não falou só sobre a sua questão, a discriminação que ele sofreu. Ele falou em nome dos negros americanos. Não é? Zumbi dos Palmares, que quem quer tenha sido, é todo um debate, mas enfim, deve ter sido um líder que incorporou a luta dos negros brasileiros, dos escravos. Não é? Oi? Nelson Mandela, e outros que a gente não conhece. E toda igreja tem uma senhora que tem uma autoridade, uma oração diferente. Não é? Não tem? O pastor, tem muitos pastores, mas aquele pastor, quando sai falando, pede para aquele pastor fazer oração. Porque ele é um camarada que você sente que ele amarra as coisas na sua vida. E eu acho que João era um tipo de, não é? Um tipo de pastor, um tipo de visionário que sonhou, não só para ele, mas para todo o seu grupo. Tá ok? Vamos lá. Apocalipse. Mais do que obras doutrinadoras e catequéticas, são obras que criam mundos mentais por meio das quais a realidade é moldada e experimentada. Por isso, os apocalipses pedem por interpretação imaginativa e emocional. Eu me lembro que quando eu era adolescente, nascido em família presbiteriana, faz tempo. Isso é do século passado. E aí, jovenzinho, eu aceitei Jesus num acampamento. Quase vocês devem ter passado por essa experiência. E aí comecei a ler a Bíblia. Então eu comprei uma Bíblia na linguagem de hoje e li o Novo Testamento inteiro e cheguei no Apocalipse. O Apocalipse me causou medo. Medo. E fui conversar com o meu pastor, que era um presbiteriano não tradicional. Falei, não liga para o Apocalipse não, volta para o Evangelho de João. Né? Evangelho de João. Mas o fato é que esse medo que eu senti quando jovem, ele era real, porque a minha experiência não era uma experiência de ler a narrativa e as suas imagens. Quando você vê dois monstros querendo destruir o povo de Deus, não é para ter medo? Não é para dizer, não, isso aqui é Império Romano. É Império Romano, mas é o Império Romano porque é para ter medo, porque ele é descrito como um monstro, não como um Império Romano. Ah, não, isso aqui é o anticristo que vem lá daqui a 100 anos. Não, mas eu estou com medo agora, tá certo? Então você tem que ter
um olhar para o texto que permita a imaginação. Tá. Eu vou agora fazer esse último slide e nós vamos para a nossa primeira pausa. Tá. Então, retomando, eu estou enfatizando essas coisas porque são princípios que vocês poderiam usar na sua leitura do Apocalipse. O grande barato desse curso é você ler o Apocalipse amanhã, depois de amanhã, semana que vem, né? E tentar usar esses princípios. Então, os Apocalipses e o de João, inclusive, estão voltados para a descrição dos espaços do mundo do além e dos seus habitantes, tanto quanto dos eventos futuros. O aspecto temporal, na minha opinião, é inclusive secundário em boa parte dos textos apocalípticos. Tá? Então não vamos pensar só no futuro, vamos pensar também na questão espacial, o mundo celeste e o mundo abismal. E nele, no aspecto temporal, assim, nos apocalipses não é só o futuro que importa. Há apocalipses dedicados, inclusive às origens, ao mundo primordial. Aí o Kenner é um dos especialistas aqui no Brasil no mito dos vigilantes, que é um apocalipse que descreve a origem. Olha que interessante, não é o final dos tempos. Por que é que os anjos caíram? Ou melhor, por que é que o nosso mundo está assim? Porque os anjos caíram. E como é que é essa história aí? Volta lá no passado. Tá? É um apocalipse de origem. E ninguém conhece isso. Não, apocalipse é só o final do mundo. Não é verdade. Existem muitos apocalipses que falam, vamos explicar o nosso mundo com um olhar complexo do nosso passado. Apocalipses revelam o mundo celeste e o mundo infernal. E também revelam o futuro e o passado. Portanto, existe uma característica enciclopédica nos apocalipses. Eles falam sobre tudo. É um discurso sobre a realidade, sobre a sociedade inteira. Okay? Por isso eles são difíceis e precisam de tantas imagens.